Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo e fala também sobre Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino que interessa a 4 clubes, formação exclusiva. Preciso te trazer também quais as possibilidades no mercado pro São Paulo na busca por um centroavante para o lugar de Caleri. Para completar, Roger Guedes interessa mesmo ao Flamengo? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a situação de Gabigol no Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa que anunciou nas últimas horas seu novo patrocinador master. Trata-se de uma casa de apostas chamada 01, com quem a Lusa passa a ter contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2026. A informação é de que é o maior contrato de patrocínio já fechado pela Portuguesa. Já o Grêmio espera anunciar Mano Menezes ainda nesta sexta-feira. Nas últimas horas, a negociação avançou e o ex-comandante do Tricolor deve ser anunciado muito em breve. Já o Manchester United conseguiu uma das classificações mais malucas da história do futebol recente. Nessa quinta-feira, o time perdia por 4-2, a 10 minutos do fim do segundo tempo da prorrogação. E em mais ou menos 10 minutos, o United fez 3 gols, venceu por 5-4 e se classificou para a semifinal da Liga Europa. Para completar, queria destacar que o América Mineiro, que venceu o Amazonas por 3-1 nessa quinta-feira, tentou a contratação do centroavante Nicolas, que pertence ao Paysandu. A coisa até chegou a avançar, mas acabou esbarrando na pedida de 500 mil. Essa é a dívida que o Paysandu tem para com o Nicolas. O Paysandu não pagaria nada e pediu que o América assumisse esse compromisso. A partir daí, não houve acordo. Bora falar agora sobre uma jovem promessa brasileira que joga no River Plate. Queria te contar a história de Giorgio Costantini. 18 anos de idade, ele nasceu em Curitiba, chegou a passar pelas categorias de base de Curitiba e Atlético, mas tem se destacado mesmo no River Plate. Em março desse ano, chegou a estrear pelo time principal do River Plate, a pedido do técnico Marcelo Gallardo. Detalhe importante, o Giorgio era camisa 10 das categorias de base do River Plate desde 2023. Nessa atual temporada, enquanto não joga no time principal, atua por um time B do River Plate com 8 partidas, 3 gols e 3 assistências, super elogiado pela imprensa argentina, e é curioso ver um brasileiro se destacando, especialmente jovem, no futebol do país vizinho, especialmente no River Plate. Mas há uma história por trás dessa situação. O Giorgio é neto de um torcedor fanático do River Plate, um médico cardiologista super conceituado que se mudou na década de 70 para Curitiba e constituiu família por aqui. E o Giorgio cresceu numa família de torcedores fanáticos do River Plate. Depois das passagens rápidas pelas bases de Curitiba e Atlético, o Giorgio tentou um teste no River Plate, foi aprovado e desde então tem feito a alegria dos torcedores da família River Plate. Só para completar uma importante curiosidade, o avô do Giorgio, que é esse médico super conceituado, foi o responsável pela cirurgia cardíaca de Washington, o Coração Valente, em 2003, quando o atleta defendia o Furacão. Bora falar agora sobre a situação de Gabigol, que mais uma vez foi reserva na vitória por 3-0 do Cruzeiro contra o Bahia no Mineirão, no melhor jogo do Cruzeiro na atual temporada. Para piorar a situação do Gabigol, o novo titular da camisa 9, o Caio Jorge, marcou 2 gols. Pois bem, o ex-empresário do Gabigol, Wagner Ribeiro, que deixou a procuração do Gabigol para o seu sobrinho, o Júnior Pedroso, afirmou que o Gabigol deve deixar o clube num futuro não tão distante, abre aspas para o Wagner Ribeiro em um podcast chamado Deus ZebraCast. O Gabigol tem que fazer um bom brasileiro e quem sabe no meio do ano, ou no máximo no ano que vem, poder ir para a Europa. Essa declaração acabou sendo bastante explorada por torcedores do Cruzeiro, porque o questionamento é como é que o Gabigol vai para a Europa se ele não consegue jogar no Cruzeiro e se desperdiçou a oportunidade de, estando livre ao deixar o Flamengo, conseguir uma transferência para o futebol europeu. Eu duvido que pinte uma proposta nessa circunstância. E aí, para completar,
Importante lembrar o custo altíssimo do Gabigol. Ele é dono do maior salário no elenco da Raposa, custo de 2.400.000 por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Negócio, na oportunidade, me parecia bem interessante, mas até aqui não tem vingado, especialmente porque Leonardo Jardim decidiu tirar o Gabigol e a partir daí o Cruzeiro melhorou. Já havia empatado jogando bem contra o São Paulo no Morumbi e teve a sua melhor atuação na vitória contra o Bahia por 3-0. Time de hoje, com Wanderson e Caio Jorge, é um time muito mais intenso, com marcação pesada, apertando e pressionando os adversários. Imagino que vai ser difícil para o Gabigol retornar ao time titular. E você, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e diga a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Roger Guedes. O ex-atacante do Corinthians, que fez sucesso com a camisa alvinegra, pode pintar no Flamengo? Essa especulação surgiu nas últimas horas graças a uma informação do canal Resenha Rubro-Negra. De acordo com a apuração do pessoal, o BAP, presidente do Flamengo, adora o Roger Guedes e estaria trabalhando na contratação do centroavante. Confesso para vocês que não me parece nada pertinente, até porque o Roger Guedes no Catar, com quem tem contrato no Al Rayyan, ganha 5 milhões de reais mensais. Um detalhe importante, o jogador mais bem pago do Flamengo hoje é o Bruno Henrique, com vencimentos na casa de 1.800.000 reais por mês. Aí você pode estar lembrando que o Bruno Henrique, por conta daquele indiciamento da Polícia Federal, pode ser excluído do futebol, abrindo a necessidade da contratação de um jogador para essa função. Roger Guedes cairia muito bem no Flamengo, não tenho a menor dúvida, mas haveria a necessidade de um investimento alto. Isso porque o Al Rayyan o contratou do Corinthians por 10 milhões de euros e não vê nenhum motivo para negociar o atleta. Em 60 partidas pelo Al Rayyan, são 47 gols e mais 6 assistências, participação gigante. Em gols ele é o principal artilheiro da equipe e também das competições lá no Catar. Para tirar o Roger Guedes, vai haver a necessidade de uma compensação grande para o Al Rayyan e mais do que isso, ele vai precisar ter um salário próximo dos atuais 5 milhões de reais, nada plausível para a realidade financeira do Flamengo, que até conseguiu um pouquinho mais de grana para contratações. Houve um reajuste no orçamento para 2025, assegurando mais 33 milhões de reais para reforços, mas a questão salarial hoje é um enorme impeditivo. Bora falar agora sobre a próxima grande venda do Palmeiras. O Verdão tem se especializado em transferências gigantes para o futebol europeu. Já foram mais de 2 bilhões de faturamento apenas com atletas formados na base e negociados nos últimos 10 anos com o exterior. Queria te contar que Eric Belé, 18 anos de idade, atacante de lado de campo, embora possa atuar também como centroavante, tem pintado como o próximo grande candidato a uma transferência internacional. Ele completou 18 anos agora, no mês de janeiro. Ainda assim já faz sucesso pelo time sub-20 do Palmeiras, temporada atual de 16 jogos, 7 gols e 3 assistências. Importante lembrar que tem sido monitorado por clubes europeus, embora ainda não exista proposta. O Palmeiras também não tem nenhuma pressa em negociá-lo. A ideia é que o Belé possa ser promovido ao time principal primeiro, figure por lá para que depois seja negociado em cifras ou condições parecidas às de Luiz Guilherme, Estevão e também Endrick. Vitor Reis também pode ser incluído nessa conta de grandes transferências. Com uma observação importante sobre o Belé, jogador que chegou aos 10 anos de idade ao Verdão e que completou no ano passado 100 partidas por todas as categorias de base alviverde, enorme história dentro do clube, contrato até abril de 2027, o Palmeiras tem 95% de seus direitos econômicos. Bora falar agora sobre o São Paulo, quem o tricolor pode contratar para o lugar do Caleri. Já havia contado para vocês no vídeo dessa quinta-feira que a única opção para substituição do argentino nesse momento é contratar alguém que está desempregado. Você sabe que o Caleri vai precisar passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho e só voltará aos campos em 2026. A ideia do São Paulo é repetir a operação da contratação do Cédric Soares, jogador que estava desempregado, sem grande mercado e que virou uma opção extremamente interessante. Fui buscar no Transfer Market opções para o tricolor. Hoje são mais de 200 centroavantes de diversas nacionalidades desempregados, mas boas opções são poucas. Queria chamar atenção para Mariano Dias, atacante da República Dominicana, naturalizado espanhol, 31 anos de idade. Já passou por Sevilha, Real Madrid e Lyon. Não joga desde julho de 2024, seria um nome interessante. Outra opção, Success.
Esse é um atacante nigeriano de 29 anos de idade, com passagens por Udinese, Granada, Watford e Al-Ahly. Está desempregado desde agosto do ano passado e por conta disso também poderia ser registrado agora para defender o tricolor. Tem um velho conhecido da torcida brasileira, Diego Costa, centroavante de 36 anos de idade, certamente você vai lembrar dele, se naturalizou espanhol, chegou a defender a seleção da Fúria, mas nas últimas passagens pelo Brasil, tanto por Atlético Mineiro quanto Botafogo e por último no Grêmio, não deixou uma boa impressão, também falam bastante a respeito do vestiário, não é um cara muito fácil no dia a dia. São Paulo vai pesquisar e buscar. Se não encontrar nenhuma boa opção entre atletas desempregados, esperará até a metade do ano, quando terá a oportunidade de contratar jogadores que estejam ficando livres. Já havia chamado a atenção de vocês no vídeo de ontem sobre João Pedro, centroavante brasileiro de 31 anos de idade, que pertence ao Al-Ahly, contrato só até 30 de junho, e também em relação a Carlos Vinícius, jogador que pertence ao Fulham e vive as últimas semanas do seu vínculo por lá. Só para completar, nessa lista de mais de 200 atletas desempregados, há alguns brasileiros que também certamente não mobilizam grande emoção. Luiz Adriano, ex-Palmeiras, Vitória entre outros, Vinícius Araújo, Rangel, Hamilton e mais. Bora de informação exclusiva, Juninho Capixaba, lateral e meio-campista do Red Bull Bragantino, segue na mira de 4 times brasileiros. E a ideia de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro é contratá-lo para metade do ano, embora exista uma grande dificuldade o fato de o Juninho já ter disputado 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo mais 3 vezes, estará impedido de defender outro clube no Campeonato Nacional dessa temporada. Até por isso, posso assegurar para vocês que as tratativas entre esses clubes que eu citei e o Red Bull Bragantino esquentaram nos últimos dias. Representantes de Galo, Cruzeiro e especialmente Palmeiras entraram em contato e tentam chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, que faz jogo duro. O time de Bragança pede 7 milhões de euros pela transferência do atleta, que quase se mudou para o Palmeiras no início do ano, numa troca pelo Vanderlan, e que também esteve nos planos do Cruzeiro. Na oportunidade ele seria trocado pelo Marlon. A nova rodada de negociações envolvendo esses clubes também pode assegurar transferências de atletas no modelo de troca, mas isso tudo está sendo debatido e precisa ser acertado o mais rápido possível, sob o risco de o Juninho completar 7 partidas e ficar impossibilitado de defender outro clube no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Galo, pedido expresso do técnico Cuca. Em relação ao Cruzeiro, seria alternativa tanto para a lateral quanto para o meio. No Palmeiras chegaria eventualmente para a substituição do Piquerez, que pode ser negociado na metade do ano. Se você não lembra muito sobre o Juninho Capixaba, eu queria te contar que ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2023, sempre como titular absoluto. Na atual temporada são 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado como novo comandante do Timão nas próximas horas. O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais. Com uma observação importante: o ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite nesse momento nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da renovação e transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo.
Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a quarta data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas e, se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. E você, gostou de Dorival Júnior no Timão? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!